noite, eu sou Linda Paixão e esse aqui é o Espaço Cultural Pastora Jalmacira e hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a depressão. Existe assim uma forma, da gente perceber quando é que se trata de depressão e diferenciá-la de simplesmente uma tristeza simplesmente. A tristeza é uma coisa que dá e passa e tem um motivo para acontecer. Geralmente a tristeza cai a bateria. Tem algum acontecimento externo, que afeta a emoção, afeta os sentimentos, causa algum mal-estar e a pessoa enfrenta aquilo e daqui a pouco a tristeza passa. Já o quadro depressivo, ele tem uma diferença gritante, que é a duração dessa tristeza. Então, às vezes a pessoa que está triste passa a semana toda com uma tristeza e aquela tristeza não necessariamente tem um motivo específico de estar acontecendo. Ela é uma tristeza pela tristeza. E o que acontece é que esse quadro, ele demora a passar. Então, uma pessoa que ela começa a apresentar um quadro de tristeza que passa de uma semana, a gente já pode estar pensando em um quadro depressivo, em alguma coisa que já precisa de um tratamento. Algumas vezes esse tratamento precisa de intervenção com medicamentos, mas vai depender da intensidade e da gravidade dessa depressão, desse quadro depressivo. Isso o psicólogo com avaliação e o psiquiatra podem determinar. Então, dependendo da gravidade da depressão, desse quadro depressivo, a pessoa vai precisar tomar medicamento que é para dar uma reguladazinha no humor básico. As pessoas às vezes ficam com medo, de procurar um psiquiatra por conta do medicamento, porque tem a ilusão de que aquele medicamento vai necessariamente ser para a vida toda ou vai ser um medicamento muito forte e que vai trazer, sei lá, cada um tem uma fantasia com relação a esses medicamentos, então não dá pra gente falar de todo mundo com relação ao que as pessoas têm no imaginário com relação aos medicamentos. Mas de uma maneira geral, quando a pessoa precisa tomar esse tipo de medicamento, ela vai fazer o tratamento, mas a gente pode falar de um procedimento que vai acontecer mais lá no futuro, quando os sintomas estiverem em remissão, quando a pessoa já estiver estabilizada, de um desmame, que é um período em que a pessoa começa a diminuir a quantidade de medicamento, ela vai diminuindo durante um período, com o acompanhamento médico e ainda em psicoterapia, e aí a pessoa ela para de tomar esse medicamento. Então, assim, é uma ilusão de que a pessoa que começa a tomar algum medicamento por conta de algum quadro psiquiátrico, que ela vai precisar tomar aquele medicamento para sempre. Não é bem assim. Algumas pessoas precisam tomar medicamento durante toda a vida,
mas não é todo caso, não é toda doença, não é todo quadro psiquiátrico que vai necessariamente exigir isso. Então, a primeira coisa é a avaliação, né? Quando uma pessoa demonstra uma tristeza, que essa tristeza ela não tem mais um sentido, uma causa, ela é uma tristeza pela tristeza, e os dias passam, né? A semana passa, o mês passa e a pessoa continua com aquela tristeza, então precisa realmente de uma avaliação médica. Ah, mas eu procuro quem? Procuro um psiquiatra, procuro um psicólogo? Você pode procurar qualquer um desses dois profissionais. No caso, a diferença é que o psicólogo ele não vai prescrever medicamento. Então, se a pessoa que está lá sendo avaliada pelo psicólogo, fazendo a psicoterapia, for uma dessas pessoas que vai precisar de medicamento, dependendo da gravidade do quadro, esse psicólogo vai encaminhar para o psiquiatra, né? Porque só o psiquiatra vai estar fazendo essa prescrição de medicamentos para depressão. Neurologista também faz isso, né? Mas o ideal é que seja o psiquiatra, né? Porque os dois profissionais eles têm uma visão bem diferenciada, né? Então o ideal é que seja o psiquiatra, mas assim, na falta de um psiquiatra, tem um neurologista. Os neurologistas eles podem prescrever esse medicamento, esse tipo de medicamento, e com muita assertividade, né? Não seria um problema. Mas assim, é claro que esse tipo de coisa tem que ser tratado, né? Porque às vezes a pessoa já está desenvolvendo aquele quadro já há algum tempo, mas não se é percebido, né? Porque tem os sintomas, mas nem todo mundo está ali apto para ver os sintomas. Ah, mas é quando a pessoa está triste? Sim, quando a pessoa está triste, né? Está com aquela tristeza, mas geralmente quando essa tristeza aparece dessa forma que estou explicando, esse quadro depressivo ele já tem um certo tempo que está acontecendo. E às vezes é justamente isso. A pessoa não deixa claro, ou ela mesma não percebe. Às vezes a pessoa está desenvolvendo um quadro depressivo há tanto tempo que ela acha que aquilo é o jeito dela ser, é o jeito dela interpretar, é o jeito dela entender como são as coisas, né? E geralmente as doenças psiquiátricas, elas passam por esse viés, né? Às vezes a pessoa, não, mas ele sempre foi assim, desde criança ele é assim. Então, muitas vezes, o quadro psiquiátrico, ele fica parecendo que faz parte da personalidade daquela pessoa, porque aquela pessoa sempre agiu daquele jeito, né? Então, é uma dificuldade, né? Então, a não ser quando se tem um surto, né? Um surto, assim, que fica muito claro, né? Que a pessoa está agindo de uma maneira estranha, né? Que o comportamento dela está alterado, e aí eu não estou nem falando de quadros quando a pessoa fica agressiva, né? Não se trata disso não. Mas existem surtos, né? Que a pessoa não chega a ficar agressiva, não chega a ficar gritando, não chega a chamar tanta atenção, mas são quadros bem definidos de alteração de comportamento. Então, assim, é bom prestar atenção, porque uma coisa que se precisa entender é que o comportamento, ele tem uma causa de ser, né? O comportamento, ele começa com o pensamento, né? Quando uma pessoa tem um determinado padrão de pensamento, ela vai agir daquela forma, né? Ela vai agir segundo o que ela pensa. Mas como é que esse pensamento aparece? Como é que essa forma de pensar, que é um padrão de determinada pessoa, como é que aquilo aparece lá?
né? Como é que aquele pensamento aparece lá? Ou seja, a forma do ser humano pensar começa a se desenvolver no seio familiar. Então, são as crenças, né, que nós passamos para as crianças, que vão estar determinando a forma daquela criança agir. E até quando ela for adulta, a maior parte dos problemas, né, que se precisa resolver em consultório com relação ao pensamento que a pessoa traz, que o paciente traz, são pensamentos oriundos de uma forma de agir, de uma forma de pensar que foi passada pela família. Algumas dessas formas de pensar podem gerar um pensamento disfuncional, não necessariamente por culpa da família ter ensinado alguma coisa errada, né, ou certa, é mais por uma questão da pessoa também ter a própria forma de interpretar, né, porque existe uma interação entre esses pais, essa família que está orientando essa criança e essa criança com essa família, né? Existe uma interação ali, cada um tem uma forma de interpretar a vida. Mas assim, eu vou dar alguns exemplos para a gente ficar claro de o que pode gerar um pensamento disfuncional. E é esse pensamento disfuncional que em determinadas situações vai dar origem ao pensamento depressivo. E o pensamento depressivo, ele vai gerar um comportamento que é o que a gente percebe, né? Quando a pessoa tá no quadro de depressão. Vamos ver se dá para falar sobre isso hoje aqui, sobre esses comportamentos. Mas o fato é que quando a pessoa pensa alguma coisa, algum sentimento está ali envolvido, né? E é dessa forma que nós agimos, né? Pensamento, emoção e comportamento. Então, quando nós percebemos um determinado pensamento disfuncional, um pensamento que pode estar ali envolvido naquele quadro depressivo, esse pensamento ele tem uma origem. Essa origem é a crença central. Essa crença central é o que essa pessoa pode ter aprendido no seio familiar, né? Ou na escola, ou durante o crescimento e desenvolvimento dela na vida, né? Porque o desenvolvimento do ser humano ele não termina com a adolescência ou a entrada na idade adulta, né? O desenvolvimento humano ele corresponde a cada etapa da vida do ser humano. Então é isso. Então uma pessoa ela pode vir a ter um pensamento disfuncional por ter adquirido uma crença central também disfuncional. Eu vou dar um exemplo de uma senhora, né, que ela comentou que nós acabamos chegando a isso no consultório. Que o papai dela, na ânsia, no interesse de tornar essa jovenzinha apta, né, para a vida, né, ele ensinava para ela, porque uma mulher tem que ter, ou melhor dizendo, porque uma mulher tem que ir da ponta do lápis à boca do fogão. Então esse papai preparou essa senhora para praticamente tudo na vida. E essa senhora ela estudou, né? Ela dava conta da administração da casa, ela dava conta do cuidado dos parentes, ela dava conta de resolver problemas que a maioria dos outros parentes dela não fazia. Então, tanto de cuidado, né? Dentro de casa, quanto a essas questões, né, ter que ir a banco, prefeitura, conta para pagar, problema para resolver, tudo ela dava conta. E aí ela chegou a essa conclusão, né, porque ela
tinha sempre que dar um jeito nas coisas. Então os parentes, sempre que precisavam de alguma coisa, eles recorriam a ela. E ela não tinha aquele hábito de primeiro verificar se ela podia fazer aquilo, se ela ia ter um tempo, porque ela ficou tão acostumada, né, a ser prestativa, que ela não procurava ver se aquilo ia prejudicá-la de alguma forma, né? E ela começou a dar conta, a achar que tinha que dar conta de tudo. O ser humano, ele não dá conta de tudo, né? O ser humano vive em grupo justamente para que essa vida em grupo, cada um possa executar uma parte do serviço, uma parte da tarefa, cada um faz alguma coisa e o grupo todo se beneficia, né? Não... Mas o problema é que, como ela estava tão habituada a isso, a dar conta de tudo, né? Em contrapartida, os parentes estavam habituados a que ela desse conta de tudo, então tudo eles esperavam e exigiam, né? E ela se deixava levar nessa forma de relacionamento. E o resultado disso foi uma pessoa que chegou no consultório falando que estava se sentindo sobrecarregada e que estava achando que ia explodir. Então, a princípio, né, parecia até um quadro de ansiedade, mas aí, conforme nós fomos verificando esse quadro de ansiedade, o quadro de ansiedade foi diminuindo, e aí ficou bem claro que ela estava deprimida. E ela começa a lembrar das coisas, né, de como é que ela começou a querer dar conta de tudo, né? Indo da ponta do lápis até a boca do fogão. E como os familiares começaram a exigir dela que ela agisse dessa forma, né? Então, os resultados disso, uma pessoa que acha que pode dar conta de tudo, que se sente na obrigação de dar conta de tudo e que exige dela que ela dê conta de tudo, ela acaba sobrecarregada. Claro, porque ela vai ficar extremamente cansada. Um cansaço físico e um cansaço mental, né? Isso já predispõe para algum problema aparecer, tanto de ordem física quanto mental, né? E foi assim que o quadro dela foi se agravando no decorrer dos anos, né? E aí, junto com tudo isso, né, tem as vivências, né, de perda que todo mundo tem. Às vezes é um parente que vai embora, que chega a hora dele ir e não tem como a gente segurar, né? Uma hora as pessoas vão embora, tem as perdas, né? Às vezes é sair de um emprego, ter que começar, ou ter que procurar um outro. Às vezes é um casamento que não dá certo, né? Todas essas situações são situações de perda que podem estar ali, né, interferindo nesse quadro e agravando esse quadro, né? E no caso dessa senhora já tinha aparecido e vinha se complicando no decorrer dos anos. Então, e aí esse cansaço, né, ele começa a aparecer, né? Então, vamos falar um pouquinho então do comportamento da pessoa deprimida, da pessoa que está com depressão. Ela geralmente tem alterações no apetite, né? Ou é uma fome exagerada, ou é uma perda exagerada do apetite. A pessoa pode tanto ganhar peso em excesso quanto perder peso, né? De maneira rápida, né? Na perda do peso, o peso às vezes é de maneira rápida e a pessoa não está nem fazendo dieta. Ou seja, isso aí já demonstra, né? Tanto a pessoa alterar o peso, tanto para mais como para menos, isso já é uma coisa para a gente ficar observando, né? O que pode estar acontecendo com aquela pessoa. Alteração nos padrões de sono, tanto
para insônia quanto para dormir até perder a hora, né? Então tem aquele sono que dura, se deixar dorme o dia todo, né? E à noite ou à noite ou durante o dia não consegue dormir. São padrões de alteração de sono, alterações de peso e alterações no sono. Isso aí é indicativa, porque às vezes a pessoa emagreceu ou engordou, mas tem alguma causa ali, né? Mas quando a gente está falando de depressão, a gente tem esses sintomas interagindo de uma maneira mais assim contundente, né? E não é um sintoma que vai dizer, fulano tá deprimido porque tá dormindo demais. De repente ele só precisa aprender a acordar um pouquinho mais cedo, precisa só mudar os hábitos, se tornar mais saudável. Mas assim, a gente tem uma pessoa que está lá com alteração de peso, alteração do sono, né, estado de vigília, que já chama atenção, né? Vamos ficar de olho, né? O que mais que pode estar acontecendo com uma pessoa que está num quadro depressivo? Descontrole emocional, às vezes um choro, né? Ou crise de raiva. Isso também pode estar indicando, né? E tudo isso, claro, acontecendo junto. No caso de crianças, né? Nós precisamos estar atentos para quadros de choro. Quando a criança não tem aquele hábito, né? Não é uma criança chorosa. Mas aí de repente começa a ter aqueles quadros de choro. Então isso chama atenção, ficar de olho. O que mais que a gente pode estar falando sobre depressão? Que pode. Porque o problema da depressão, né, vai ter essa alteração de pensamentos. A gente tem que pensar que o ser humano, né, nosso organismo, né, ele funciona de uma maneira bem equilibrada, né? Então, mesmo quando tem aí uma doença acontecendo, né, nós precisamos entender o padrão de funcionamento do organismo, né, do nosso corpo. Por quê? Uma pessoa que ela tem pensamentos depressivos, né, ela vai alterando a emoção dela, né? Ela vai ter uma alteração na emoção, ela vai ter uma alteração no comportamento. Mas tanta coisa de você pensar, né? De você ter aqueles pensamentos que são acalentados por uma criança central que foi desenvolvida durante o crescimento, durante o desenvolvimento, quanto a própria emoção, quando o próprio quadro depressivo vai começar a atrair, né, pensamentos mais negativos. Por quê? Porque a pessoa ela está assim, mais acessível, mais suscetível a esse tipo de coisa, né? Então, uma pessoa quando está deprimida, ela acaba tendo mais pensamentos depressivos, e esses pensamentos depressivos alimentam a depressão, que alimenta os pensamentos depressivos, que alimenta a depressão e que alimenta os pensamentos depressivos. Então, assim, com relação a esses pensamentos, a pessoa que está deprimida, né? Por exemplo, nessa história dessa senhora, né, que achava que tinha que dar conta de tudo. Quando ela se percebe que em determinada coisa ou outra ela não consegue dar conta, ela começa a se autodesvalorizar. Então, assim, a pessoa no estado depressivo, ela vai ter esses pensamentos, sabe, de menor valia. Ela vai ter um pensamento onde ela se vê como uma pessoa pequena, né? Como uma pessoa frágil. Ela pensa que tudo vai dar errado na vida dela, né?
ela tem esse tipo de pensamento, né? E o que acontece com os pensamentos é que eles acabam tornando a vida dessa forma, porque o que a pessoa pensa atrai realmente os acontecimentos. De que forma? Porque como a pessoa está com aquele pensamento agindo nela, né, ela vai começar a agir daquela forma também. Mas é claro, mas como é que é isso? Será que você consegue explicar isso de uma maneira assim mais clara pra gente? Então, a pessoa ela tá ali bombardeando a própria mente com pensamentos depressivos. Ela fica e se torna uma pessoa que tende a perceber as coisas de maneiras negativas. Então, o que acontece? Às vezes a situação tem até pontos positivos. Às vezes o que ela está contemplando tem muitos pontos positivos, mas como ela está em um quadro depressivo, ela só se atém aos pontos negativos. Então ela fica mais seletiva, a mente dela fica mais seletiva para perceber coisas negativas. E aí ela acaba num processo de retroalimentação, né? Percepção negativa, pensamentos negativos e sentimentos negativos. Então, assim, a pessoa que ela se menospreza, né? Ela já é mais um sintoma para a gente estar olhando, né? E por aí vai. Tem muito material disponível, né, para auxiliar a detectar se uma determinada pessoa do nosso convívio está passando por isso ou não, mas na dúvida, procurar um profissional da área de saúde que vai ajudar, né? É isso. Então, a oração, ela tem esse poder de atuar na psique humana, né? A oração assertiva. Por quê? Porque quando você está proferindo palavras positivas, aquilo está bombardeando a sua mente, né? Está tornando a sua mente mais suscetível a perceber coisas positivas. Então, tem toda uma gama de técnicas quando a pessoa está em terapia que ela vai aprender a utilizar para barrar esses pensamentos negativos. Então, uma das primeiras coisas é a pessoa começar a classificar os pensamentos que passam na cabeça dela. Ou seja, ela verificar se aquele pensamento é um pensamento positivo ou se é um pensamento negativo, né? E se é ou melhor dizendo, se é um pensamento disfuncional. E aí, é claro, uma vez que ela perceba esse pensamento disfuncional, ela vai classificar aquele pensamento disfuncional. É um pensamento negativo, ela vai verificar se é um pensamento de catástrofe, se é um pensamento mágico, se é um pensamento em que ela adivinha, né, o que o outro está pensando, né? E quando a gente começa a trabalhar e a questionar e trazer esses pensamentos para a razão, fica claro, né, que são pensamentos que estão trazendo malefícios. Por quê? Essa habilidade de adivinhar o que passa na mente e no coração dos outros não nos cabe. Então, geralmente, quando a pessoa pensa, fulano, não vou falar com fulano, porque se eu falar com fulano, ele já vai vir com 4 pedras na mão, ele vai fazer, vai acontecer. E antes de qualquer coisa, né, é preciso verificar se aquele pensamento, né, se ele realmente tem alguma evidência, se aquilo já aconteceu antes, né? Ou quantas vezes você adivinhou o que estava passando na cabeça da pessoa e aquilo realmente aconteceu? Porque às vezes o que acontece? A pessoa vai e estipula, né, toda uma condição para ela atuar que é
funcional para ela, né? Que só traz problema, porque uma pessoa que acha que o outro vai sempre ser mal educado, ela não vai procurar falar com as pessoas, né? Ela vai achar, não, eu não vou falar com fulano porque fulano vai me tratar mal. E às vezes não tem uma evidência de que isso vai acontecer. E aí a pessoa começa a ter uma atitude mais evasiva na vida, né? Uma atitude de ficar mais quieta no canto dela, né? Sem as interações sociais que são necessárias. E até mesmo quando uma pessoa é mal educada, a gente tem que saber lidar com aquela situação, né? Por que a pessoa está sendo mal educada? Não fiz nada com ela, né? São enfrentamentos que nós precisamos ter no dia a dia, né? E às vezes a pessoa, quando está acalentando esses pensamentos que são disfuncionais, ela não vai fazer, né? Ela vai sempre pensar que o que vai acontecer vai dar errado, então ela se evita, ela se preserva de se colocar numa situação que ela de antemão já entende que vai dar errado, que ela vai sofrer, que ela vai ser maltratada, ou que não vai conseguir, que vai ser um fracasso, né? Então, uma pessoa com um pensamento assim, ela vai desenvolver um quadro depressivo, vai ser aquela pessoa que está sempre triste, né? Então, o que passa na cabeça de uma pessoa que está sempre triste, com aquela tristeza que não tem mais razão de ser, a tristeza se arrasta por uma semana, 2 semanas, 1 mês, 6 meses, anos a fio. A pessoa tem esse tipo de pensamento na cabeça, são pensamentos de que tudo que ela vai fazer vai dar errado, de que ela é um fracasso, de que ninguém gosta dela, enfim, pensamentos muito negativos. Então é isso, numa situação como essa, a melhor coisa é procurar um profissional de saúde que vai fazer a avaliação. Então, esse tipo de tratamento, como eu já falei, só vou repetir, não necessariamente vai precisar de medicamento. No caso da depressão, especificamente, que eu estou falando agora, vai depender da gravidade, né? Então, às vezes a pessoa está com um grau de depressão tão alto que precisa tomar medicamento. Mas às vezes não está assim, né? Às vezes tão somente com os exercícios, né? Tão somente com a psicoterapia, né? Seja a psicoterapia qual for a linha de abordagem, mas assim, o medicamento ele vai ser necessário se o quadro for muito grave, né? E o risco, né, desse tipo de quadro é o risco, né, da ideação suicida, né? Então, depressão é algo que precisa de tratamento, porque a pessoa em estado deprimido, não é que ela vai se matar, querer se matar, não necessariamente ela vai querer se matar, mas é que como ela está com a mente cheia de pensamentos negativos, ela vai acabar pensando em morte também, entendeu? E se isso não é tratado, né, isso pode evoluir, né, para uma situação mais complicada. Então, assim, a hora que a gente percebe que tem alguém que está triste demais perto da gente o tempo todo, né? Passa dias, passa semanas, passa meses e a pessoa tem sempre aquela tristeza, né? Então, o ideal é tentar levá-la a fazer uma avaliação, a procurar ajuda profissional, né? Porque isso precisa de tratamento. Às vezes, né, a pessoa pensa, né, que, sei lá, só porque tá ali numa roda de amigos, ou tomando uma cerveja, ou enfim, mas não é assim que se trata a depressão. Depressão se trata com psicoterapia. É assim que se trata a depressão. E, às vezes, com medicamento. Às vezes é necessário. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui.